no livro do profeta Jonas. Jonas, capítulo de número 1. Vou começar uma série de mensagens neste livro. Hoje nós vamos meditar no capítulo 1, amém? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia passando para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, porque ia com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo deitado, dormia um profundo sono. O mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste tu isto? Pois não sabia os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me, lançai-me no mar, e o mar aquietará. Porque eu sei que é por minha causa que sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, eles continuaram insistindo, mas não podiam, porque o mar ia se esbravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve, porque esta é a tua vontade. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. E temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Irmãos, uma das declarações mais chocantes da Bíblia sobre o poder do pecado na vida do homem foi o que Jesus disse em Mateus capítulo de número 5, versículo de 29 em diante: que se tua mão direita te fizer tropeçar, é melhor que você arranque essa mão, não no sentido literal. Também como ele dissesse, se existe algo na sua vida, mesmo que isso seja símbolo de algo de extrema habilidade,
mesmo que isso seja importante na sua vida. Mas é isso que faz você tropeçar, pecar. É melhor você cortar a mão do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. Ora, meus irmãos, se o pecado tem o poder de nos lançar no inferno, hoje eu tenho uma notícia mais triste ainda para lhe dar. O pecado não apenas tem o poder de nos lançar no inferno, o pecado tem o poder de transformar a nossa vida em um inferno. Jonas desobedeceu uma ordem direta de Deus. Deus diz: olha, vai a Nínive e prega, clama contra ela. Ele ouviu o recado e fez tudo ao contrário. Ele desce a Jope, paga passagens em direção a Tarsis, desobedece totalmente. E essa desobediência, esse pecado contra a orientação, a ordem de Deus, trouxe muitos problemas para ele e para os outros. A grande ironia da nossa vida, irmão, é que a desobediência sempre será mais cara do que a obediência. Jonas foi acumulando percas. Perca de tempo. Deus manda ele para um lugar, ele vai para outro. Quando ele já poderia estar em direção a Nínive. Perca de recursos, ele paga a passagem dele para pecar. Ô meu irmão, como é triste quando a gente começa a pagar para pecar. Ele perde recurso, ele traz sofrimento para si, sofrimento para os outros, e eu digo uma coisa para você, ele escapa fedendo. E a Bíblia diz que no final o peixe vomitou ele. Eu quero que você entenda nessa noite, primeiro, nossa desobediência, ela afeta as pessoas ao nosso redor. Há pessoas que estão tendo percas por causa do nosso pecado. A Bíblia diz que os marinheiros, quando viram a tempestade que Deus mandou, a Bíblia diz que eles tiveram que aliviar a carga. Eles jogaram muitas coisas que eram importantes para eles fora. Por causa de um projeto que estava fugindo. Tiveram que perder coisas. Jonas se tornou um provocador de tempestade, porque quem está em pecado, em desobediência, ele se torna na terra um provocador de tempestades. Então fique de olho se você não é um Jonas na vida de alguém. Então diga: Senhor, eu não quero nem ser um Jonas, e nem que o Senhor permita Jonas na minha vida. Deus disse para Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Deus nos chamou para ser uma bênção. Quando a gente começa a ter uma vida de desobediência, a gente passa a ser um provocador de tempestades, a trazer problemas para a vida das pessoas. A Bíblia diz que Deus disse para Abraão: sê tu uma bênção. Quando Abraão começou a andar por aí e mentir, ele começou a trazer problema. Trouxe para Faraó, trouxe para Abimeleque, porque é isso que o homem pecador traz. Então identifique na sua vida pecados que têm trazido tempestades na sua vida, na vida das pessoas próximas a você, e coloque a sua vida em ordem. Confesse os seus pecados. Eu sei que é difícil assumir os erros, se humilhar, dizer: não, ó, isso aqui está acontecendo por minha causa, como disse Jonas. Mas Jonas confessou: é por minha causa que está acontecendo essa tempestade. Me lance ao mar, que isso vai cessar. Então, mesmo que você ache que isso seja difícil, meus irmãos, não fique resistindo aos sinais evidentes
de algo que não está normal. Confesse os seus pecados. A graça de Deus é maior que as consequências do nosso erro. Deus vai nos alcançar, Ele vai nos trazer de volta para a rota da obediência. Se confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Segundo, nossa desobediência endurece o nosso coração, tornando-o insensível. A desobediência repetida, deliberada, leva a uma insensibilidade espiritual profunda. A Bíblia diz que enquanto a tempestade estava furiosa, Jonas estava sono profundo. O capitão do barco, um pagão, ficou espantado, a Bíblia diz, com aquela cena, e ele diz assim: o que faz aí, dorminhoco? Porque o camarada dormir numa tempestade tem que ter sangue de barata. É possível a gente estar em pecado e viver numa falsa tranquilidade, como tudo estivesse bem. O camarada está em pecado e consegue dormir um sono tranquilo. Isso não está tirando nem o sono dele. Enquanto o caos se instala ao nosso redor, a desobediência anestesia a nossa consciência, nos separa da realidade que nós estamos vivendo. E às vezes, mesmo que nós temos um conhecimento intelectual de Deus, mas não existe temor real de Deus. A Bíblia diz que quando eles percebem, lança a sorte, entende que é Jonas, pergunta: quem é você? De que povo és tu? Qual é o Deus que tu serve? Aí ele diz com o peito estufado: eu sirvo ao Deus dos hebreus, aquele que fez os céus e a terra. Ele tinha um temor intelectual, mas não existia temor real. Ele precisava acordar para a vida, mudar a postura. Observe como Jonas, em sua sonolência, ele se torna um indivíduo adormecido, alienado, improdutivo, um peso morto. Os marinheiros estão acordados, orando cada um seu Deus, lutando. A Bíblia diz que mesmo Jonas dizendo: a culpa é minha, eles voltaram a remar com mais força, renunciando às suas cargas para poder salvar-se. Enquanto nós que conhecemos a Deus continuarmos dormindo em nossos pecados, pode ser que ao redor de nós tudo está acontecendo, as pessoas estão se esforçando, tem gente orando, mesmo que esteja orando ao Deus errado, buscando resposta, fazendo sacrifícios, e nós de mão cruzada. Eu vi um vídeo de um pastor reclamando de quem levantava uma faixa no sinal: Jesus te ama. Em minha opinião, irmão, você vai atrás de um pastor desse, às vezes ele não está levantando faixa nenhuma, só sabe dizer o que está errado, aí usa a rede social para dizer: não está errado. Pô, meu irmão, se você não levanta nenhuma faixa, não reclame de quem está levantando. Tem que ter coerência. O mundo está funcionando ao nosso redor. É como a gente querer dizer: Senhor, tinha gente expulsando demônio, mas não faz parte da nossa organização, não faz parte da nossa igreja, não faz parte do nosso ministério. Jesus, você está doido? Não tem ninguém que fale bem de nós e seja contra nós, deixa eles fazer. Importa, como diz Paulo, é que o evangelho seja pregado. Talvez a gente tenha se acostumado em nosso conforto, em nosso esconderijo, em nossa camuflagem. Parece mais fácil continuar dormindo. Mas Deus é um Deus que persegue pecadores.
Ô, meu irmão, seja perseguido pela CIA, pelo FBI. Seja perseguido pelo Alexandre de Moraes. Horrenda coisa é cair na mão dos Deus vivos. Charles Spurgeon diz que quando o Filho de Deus começa a pecar, ele não será bem sucedido em sua obra. Deus vai perseguir esse camarada, essa mulher, até ela cair na realidade. Ele envia tempestade, ele envia um peixe, mas ele vai colocar esse cristão na rota certa. Não queira Deus como inimigo. Ele envia tempestade, circunstâncias para nos sacudir, para nos fazer cair na real. Ele envia o capitão do navio para dizer: Dormioco, o que aconteceu? Você não está percebendo, não? Ele envia pessoas, pregadores, amigos, estranhos, para nos confrontar e perguntar: o que você está fazendo aqui? Ele envia um grande peixe, meios de graça, às vezes drásticos, para nos resgatar e nos levar a um lugar de arrependimento. Deus vai nos perseguir, Ele recusa a nos perder. Terceiro, nossa desobediência nos leva a um abismo se continuarmos, se persistirmos, se insistirmos no nosso erro. Nossa desobediência nos levará a um abismo onde só Deus pode nos tirar de lá. Observe comigo, Jonas capítulo de número 1, versículo 3. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, descendo a Jope. Descendo. Achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem, desceu para dentro dele. Jonas desceu a Jope, desceu o porão do navio e finalmente desceu às profundezas do mar. Porque a rebeldia sempre nos leva para baixo, até chegarmos a um abismo. Por isso que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. A gente tem que entender que o pecado, se nós não cuidarmos, nós vamos só abismando nele. E tem abismos que só Deus tem o poder e só a intervenção sobrenatural para nos tirar de lá. Ô meu irmão, Deus botou um jeito. Ele foi afundando, a um ponto de ele estar na profundeza do oceano, no estômago de um peixe. Você acha que Jonas ia fugir para onde? Não tinha mais para onde ir. Um instrumento de juízo, por incrível que pareça. Agora, aqui que mora a graça de Deus. Por mais que a gente fuja. Fuja do caminho da obediência. Se tornou um instrumento de graça de Deus para impedir Jonas de se afogar em seus próprios pecados. O fundo do poço tornou-se o local de encontro com Deus. Aí o que eu digo para você, meu irmão, não espere chegar ao fundo do poço para você reconhecer o seu pecado. Tem que reconhecer aonde caiu e voltar às práticas das primeiras obras. Enquanto você ainda está ouvindo a voz do capitão, dizendo: o que é que tu está fazendo aí? Esse não é o teu lugar, não. Está errado isso aí. É um pai, é uma mãe, é um irmão, é um amigo, é a esposa dizendo: ei, ei, sai daí. Aleluia. Talvez você diga: irmão, mas se olhar para mim, eu já cheguei no fundo do poço, eu não vejo mais para onde sair. Só há trevas, como diz Jonas.
Já cedi tanto, já desci tanto, não há mais esperança para mim. Mas eu quero dizer para você que ainda há esperança. Existe abismo tão profundo que a graça de Deus não possa nos alcançar. Foi o Senhor que fez o grande peixe. Foi o próprio Deus que mandou um resgate, mesmo parecendo o pior abismo, para a sua loucura. O abismo não é o fim da linha. Pode ser realmente onde Deus vai transformar o indivíduo. Mesmo Deus que permitiu que Jonas chegasse lá, Ele estava pronto em sua misericórdia para tirar Jonas da barriga do peixe, após ele clamar em um verdadeiro arrependimento. Então, nós temos que tomar uma decisão. Ou seguir o caminho de Jonas, caminho de fuga, de sono espiritual, de insensibilidade, de descida constante, na ilusão que a gente pode controlar as consequências do nosso erro, como fez Davi. Mas a gente não tem controle. Ou nós vamos tomar o caminho da obediência, mesmo que esse caminho seja o caminho do confronto, da vigilância, da responsabilidade, do clamor a Deus por arrependimento, e esse arrependimento sincero. Então esse é o caminho. Amém?